A paz do Senhor, irmãos. Deus abençoe a todos no nome de Jesus. Hoje, mais uma vez, para a glória de Deus, estamos aqui para continuar o estudo do livro de Juízes. Hoje é o capítulo de número 4, 24 versículos. Nós vamos estar falando hoje aqui sobre, na verdade, seria dois juízes, né? Aleluia. Mas a gente vai ver que quando Deus quer surpreender a nossa vida, irmãos, Ele tira um de cena que não quer fazer e coloca uma mulher que quer fazer. Oh, glória! Que é uma bênção de Deus. Nós vamos falar hoje sobre uma juíza, que era profetisa também, e sobre um juiz. Aleluia. E vamos entender hoje aqui no capítulo 4, né, lições da parte de Deus, 24 versículos, importante para a nossa vida. Amém? O título aqui do capítulo 4, o primeiro título fala assim, ó, a opressão cananita. Porém os filhos de Israel tornaram a fazer o que era mal aos olhos do Senhor. Depois de falecer Eude, os irmãos lembram que no capítulo 3, que está aí no canal, Curiosidades Bíblicas de V. Marcelo, falamos sobre Eude, a vida dele, o significado da vida dele, e vimos, irmãos, aqui o posicionamento do povo. O povo, irmãos, você, nós, independente da situação, irmão, nós temos que estar debaixo da infinita e bendita misericórdia do Senhor, mesmo que falhamos, irmãos, mas não temos que permanecer no erro. Temos que pedir perdão a Deus, deixar, abandonar e voltar para a presença do Senhor, irmãos. E o povo queria permanecer falhando, permanecer errando. O povo tinha prazer, irmãos. O povo tinha alegria em pecar. Isso a Bíblia chama de pessoas iníquas. Aquele que conhece, sabe, mas tem prazer em pecar. Então, o povo já estava vivendo uma vida de pessoas iníquas. Isso porque conheceu o Senhor, irmãos. Isso é um alerta para nós. O versículo 2. E entregou-os o Senhor na mão de Jabim. Jabim era rei de Canaã, que reinava em Azor. E Cícera era o capitão do seu exército, o qual então habitava em Arosete dos gentios. Então os filhos de Israel clamaram ao Senhor, porquanto ele tinha 900 carros de ferro, e por 20 anos oprimia violentamente os filhos de Israel. Os irmãos veem aqui, irmãos, que muitas coisas que as pessoas passam nos dias de hoje, como aqui o povo de Israel nessa época, é porque, irmãos, procura, é porque vai atrás, é porque deixa de fazer o que é agradável aos olhos do Senhor. Muitas pessoas, irmãos, estão envolvidas em tantos problemas, tantas situações, isso na parte material, financeira, conjugal, sentimental, saúde e tantas coisas, irmãos, porque não buscam, não falam, não pedem orientação para Deus, não leem a palavra, irmãos, estão na mão do adversário. A própria pessoa se coloca numa situação difícil, não é Deus que coloca, irmãos. Tem pessoa que fala assim, Deus está me provando, tá nada. A desobediência da pessoa a colocou naquela situação. Deus não mandou. Deus fala a palavra de Deus que nos ensina, Mateus 4, quando Jesus vai ao deserto, ele é levado, aleluia, pelo Espírito Santo, mas tem início, tem meio, tem fim, e ele sai do deserto. Quando nós estamos servindo ao Senhor, irmãos, por misericórdia, e nós passamos por uma adversidade, que é permissão de Deus, que isso faz parte da vida do cristão, tem início, meio e fim. Tem pessoas que estão anos e anos passando por uma situação difícil, porque não obedecem aquilo que Deus manda. Irmão, isso é sério, o povo estava vivendo isso. Vamos para o versículo 4, aqui tem um título aqui, ó, Débora e Baraque, oh aleluia. E de Débora, mulher profetisa, mulher de Lapidote, julgava a Israel naquele tempo. Ela sentava-se debaixo de palmeiras de Débora. Então Ramá e Betel, nas montanhas de Efraim, e os filhos de Israel subiam a ela em juízo. O que é juízo, irmãos? Conversar, perguntar, esclarecer dúvidas, aprender, ensinar. Débora, além de ser uma mulher profetisa, uma mulher de Deus, irmãos, ela julgava, ela era juíza naquela época, porque essa responsabilidade, irmãos, era dos homens nessa aliança, era para Baraque, mas a gente vai ver na história que Baraque retrocedeu, irmãos, e nós vamos aprender muito com isso hoje, ô glória. E mandou chamar a Baraque, filho de Abinoão, de Quedes, de Naphtali, disse-lhe, porventura o Senhor Deus de Israel não deu ordem, dizendo, vai atrás gente ao monte
Tabor, e toma contigo 10.000 homens, dos filhos de Naphtali e dos filhos de Zebulon. 7. E atrairei a ti para o ribeiro de Quizon a Cícera, capitão do exército de Jabim, com seus carros e com sua multidão, eu darei na sua mão. Olha, irmãos, Deus já tinha dito, já tinha falado que ia dar a vitória, irmãos. Baraque tinha que se posicionar primeiro como homem, irmãos. O homem, aqui nesse período, irmãos, tinha que ser valente, corajoso, forte. Não que hoje não tenha que ser assim não, irmãos, mas tem muito homem frouxo. Muito homem que não toma sua posição. Muito homem, irmãos, que fica parado. Irmãos, e se você não der lugar para Deus te usar, Deus vai levantar uma serva dele. Aqui Deus levantou a Débora. É interessante, irmãos, que o significado do nome de Baraque era trovão. Mas de trovão não tinha nada, irmãos. Era uma fumacinha. Agora, Débora, o significado do nome dela, significava abelha. Fala abelha. Mas o que vai dizer isso para nós? Abelha, irmãos, significa trabalho, esforço, sabedoria divina. Ô, irmãos, que benção a vida de Débora, irmãos. Débora se posicionou. Débora deixou a sabedoria de Deus usar ela, irmãos. Ela não passou na frente de Baraque. Ela falou para Baraque, olha, Deus já não tem falado que vai fazer isso? Deus já não tem dito que vai fazer isso? A pessoa sábia, irmãos, da parte de Deus, ela não quer se aparecer, irmãos. Ela fica num lugar esperando, quieta, confiando no Senhor. Irmãos, ela falou assim, ó, Deus já não falou que vai fazer isso, mas era para ele se posicionar. Ela não tomou a frente, irmãos. Quem tem sabedoria de Deus, irmãos, Jesus aparece na vida dele, na vida dela. Ela não se aparece, ela não quer glória para si, ela não quer honra para si, mas a honra é do Senhor, irmãos. E ela quer trabalhar, ela quer ajudar, ela quer estar junto, ela quer se esforçar. Como é o significado do nome de Débora, assim nós temos que fazer, irmãos. Aleluia. O versículo 8 fala assim, então lhe disse Baraque, se fores comigo, irei, porém, se não fores comigo, não irei. Olha, irmãos, o frouxo do Baraque. Tem gente que fala aí, irmãos, que Baraque viu graça na vida de Débora, e ela tinha. Além de ser profetisa, julgava também. E ele queria a presença dela, por causa da presença de Deus. Mas, segundo a Bíblia, segundo o costume, segundo essa aliança aqui, irmãos, quem tinha que estar na frente, primeiro era Deus, depois era um homem, irmãos. Baraque foi frouxo. Baraque se acovardou. Baraque falou assim, se você for, eu vou. Se você não for, eu não vou. Irmãos, aí Débora, serva, mulher que servia a Deus, mulher que se entregava, mulher que sabia que se Deus não fosse com ela, nada acontecia. Ela falou assim, então vamos, ô glória, porque o nome do Senhor tinha que ser glorificado. Assim você tem que fazer aí, irmão, aleluia, ter essa atitude, ter essa coragem, igual Débora, irmãos. Oh, aleluia, aprendemos com ela. Oh, glória a Deus, aleluia. O versículo é o 9 agora. E disse que ela, certamente irei contigo, porém não será a tua honra na jornada que empreenderes, pois a mão de uma mulher. O Senhor venderá a Cícera. E Débora se levantou, partiu com Baraque para Quedes. Débora aqui não estava falando dela não, irmãos. Olha que maravilhoso. Débora aqui não estava falando dela. Aleluia. No início aqui nós falamos, irmãos, de um homem juiz e de uma mulher. Então era para ser Baraque o juiz. E ele não quis, foi para Débora. Então, estamos falando desses dois personagens, porque os irmãos vão ver que até o final do capítulo, Deus usa uma mulher, que não era nem juíza, nem profetisa, para que a honra fosse para o nome dela, irmãos. Oh, que maravilhoso, aleluia. Versículo 10. Então Baraque convocou a Zebulon, a Naphtali, em Quedes, e saiu com 10.000 homens após ele, e Débora saiu com ele. E Eber, queneneu, se tinha apartado dos queneneus, dos filhos de Obabe, sogro de Moisés, e tinha estendido as suas tendas até o carvalho de Zaananim, que está junto a Quedes. Muitos nomes de cidade, irmãos. Se a gente fosse ter mais tempo aqui, irmãos, ver cada significado, o que Deus estava falando ali, mas tem uma mensagem maravilhosa da parte de Deus, aleluia. Versículo 12. E anunciaram a Cícera que Baraque, filho de Abinoão, tinha subido ao monte Tabor. 13. E Cícera convocou-lhe todos os seus carros, 900 carros de ferro, todo o povo que estava com ele, desde Arosete,
dos gentios até o ribeiro de Quizon. 14. Então disse Débora a Baraque: levanta-te, porque este é o dia em que o Senhor tem dado a Cícera nas tuas mãos. Porventura o Senhor não saiu adiante de ti, Baraque? Pois desceu do monte Tabor 10.000 homens com ele. Olha, irmãos, numa situação difícil, numa situação de guerra, numa situação de um desafio muito grande, essa mulher de Deus, que assim que nós temos que nos posicionar, irmãos, ela falou: não vamos retroceder, assim diz o Senhor, que Ele já te deu a vitória, hoje Ele te dá a vitória. Oh, irmãos, aleluia. Mesmo que você, que nós aqui, irmãos, não estejamos vendo, aleluia, hoje é dia da gente falar, trazer a existência, a vitória grande de Deus na nossa vida, seja na sua área material, conjugal, financeira, seja no seu trabalho, seja na sua casa, seja aí na sua igreja, pastor. Traga à existência um milagre, profetize, diga igual Débora fez: oh, louvado seja Deus, aleluia. O versículo aqui é o 15. E o Senhor derrotou a Cícera e todos os seus carros e todo o seu exército ao fio da espada diante de Baraque. E Cícera desceu do carro e fugiu a pé. E Baraque perseguiu os carros e o exército até Arosete dos gentios, e todo o exército de Cícera caiu ao fio da espada, até não ficaram só. Olha, irmãos, que maravilhoso. Deus, quando dá a vitória, Ele dá por completo, irmãos. É o que nós cremos e profetizamos aqui na sua vida. E você tem que profetizar aí também em nome de Jesus, irmãos. Versículo 17. Porém Cícera fugiu a pé à tenda de Jael. Aqui apresenta Jael, irmãos. Oh, aleluia. Essa mulher que ficou marcada na história. Às vezes você nunca falar o seu nome, irmãos, como Jael aqui, mas no momento certo, na situação certa, Deus vai colocar a vitória nas suas mãos, e o nome do Senhor, através da sua vida, vai ser glorificado. Por quê, irmãos? Lá no Salmo 20 fala assim: o nome do Deus de Jacó te proteja. O nome de Jacó teve que ser citado, porque é o Deus que ele servia. As pessoas vão dizer o nome do irmão tal, do irmão Z, B, A, não sei, foi glorificado através da vida dele. O seu nome vai ser falado para a glória de Deus, irmãos, aleluia. Versículo 18. E Jael saiu ao encontro de Cícera e disse-lhe: entra, meu senhor meu, entra aqui, não temas. Ele entrou na sua tenda e ela o cobriu com uma coberta. Olha que mulher sábia, irmãos, estratégia de guerra. Ela sabia quem era Cícera. Versículo 19. Então ele lhe disse: dai-me, peço-te, beber um pouco d'água, porque tenho sede. Então ela abriu um odre de leite, deu-lhe de beber e o cobriu. Versículo 20. E ele lhe disse: põe-te à porta da tenda, se alguém vier a te perguntar, aqui alguém, responderás então não. Ele queria que ela mentisse, irmãos, para o proteger o inimigo. Não, irmãos, não nós temos que associar com o inimigo, nós não temos que andar de braço dado com o inimigo. Jael nos ensina aqui, irmãos, que o inimigo não pode fazer parte da nossa vida, o pecado, as coisas erradas, as vontades da carne. A gente tem que falar não para a vontade da carne, a gente tem que falar não para o medo, não para a desconfiança, não para por medo das coisas que vêm acontecer. As pessoas falam assim: eu tô com medo, tô com uma angústia tão grande, eu não tô querendo nem sair do lugar. Não, fala não pro medo, irmãos, hoje. Fala não pra angústia, fala não pra mensagem maligna, fala não pra vontade da sua carne, sim pra Deus. Jael aqui, ela não falou, não mentiu, mas ela falou sim pra Deus, irmãos, e cumpriu aquilo que Deus tinha colocado na mão dela. Nós temos que fazer isso, irmãos. Não para as coisas erradas, e sim para a palavra, sim para a vontade de Deus. Oh, aleluia! O versículo aqui é o 21. Então Jael, mulher de Heber, tomou uma estaca da tenda, lançou mão de um martelo, e chegando-se mansamente a ele, cravou-lhe a estaca na fonte, de sorte que penetrou na terra. Estando ele, porém, num profundo sono, já muito cansado, assim morreu. Olha, irmãos, Jael, essa mulher sábia, falou sim para a vontade de Deus, mas matou ele. Era outra aliança, irmãos. Hoje a gente não faz isso, mas era a vontade de Deus que tinha que ser feito. O inimigo tinha que ser morto. Irmãos, a vontade sua, a vontade minha da carne tem que ser morta, irmãos. As coisas erradas que vêm do externo para a nossa vida, a gente tem que falar não, mas sim para Deus. Irmão, fala sim para a oração, para a leitura da palavra, para a meditação da palavra, para você pregar a palavra, para você congregar, para você honrar aí
marido, a sua esposa, esposa, o seu marido, filhos, honrar o pai e mãe, honrar o seu líder, honrar a Deus onde você estiver. Quando você fala sim para Deus, isso acontece, irmão. Quando você fala não, tudo acontece ao contrário. Você está falando não para a carne, para a vontade humana, para o curso dessa terra. Fale sim para Deus. Jael falou sim para Deus aqui, irmãos, e executou a vontade do Senhor, aleluia. O versículo aqui é o 22. Eis que perseguindo Baraque, a Sísera, Jael... Não, perdão, 23. Assim Deus naquele dia derrotou a Jabim, rei de Canaã, diante dos filhos de Israel. E 24, e vamos encerrar. E continuou a mão dos filhos de Israel a pesar e a endurecer-se sobre Jabim, rei de Canaã. Vou ler de novo, irmãos. E continuou, versículo 24, a mão dos filhos de Israel a pesar e a endurecer-se sobre Jabim, rei de Canaã, até que exterminaram a Jabim, rei de Canaã. Irmãos, isso tem que ser o posicionamento da igreja de nós hoje, irmãos. E contra a adversidade, e contra o medo, e contra a angústia, e contra as horas difíceis, e contra, irmãos, as perseguições, mas não é matando ninguém, irmãos, é orando, é buscando, é servindo ao Senhor, é se alegrando, é dando glória a Deus. Tem gente aí no mundo, irmãos, que fala que tem que matar. Mentira! Jesus, quando perguntaram para ele, Senhor, quer que nós oramos ao Pai e venha uma legião de anjos para destruir eles, assim, eu não vim para destruir o homem, mas para salvar ele. Hoje nós estamos no tempo da graça, irmãos. Deus quer que todos cheguem ao conhecimento do Evangelho e sejam salvos, porque, irmãos, a ordem já foi dita, irmãos. Se a pessoa, vocês, nós saímos da posição e não obedecemos ao Senhor, irmãos, o que nos espera é um lago de fogo e enxofre. Irmãos, ninguém quer ir lá, mas quando nós pregamos, nós oramos, nós buscamos ao Senhor, a vontade de Deus tem que ser feita na nossa vida. Nós queremos passar a eternidade com o Senhor. E que as pessoas passem também, irmãos. Então, Deus não quer que ninguém mate ninguém hoje. Deus quer que sejam todos salvos. Aqui, precisou matar o inimigo, irmãos. A espada. E hoje nós temos que entender que nós temos que matar a nossa carne. Aquilo que vem do externo para nos tirar da presença do Senhor, para que o nome de Deus apareça na nossa vida, como apareceu aqui na vida do povo de Israel aqui, mas quando estava Débora como juiz aqui, aleluia. Hoje, irmãos, encerramos o capítulo 4 de Juízes. Que o Senhor te abençoe e te guarde, irmãos. Não esqueça, no nome de Jesus, irmãos, deixa aí o joinha, compartilha esse link para outros contatos, irmãos. Vamos fazer a obra de Deus enquanto é dia, irmãos. Aqui o canal, o intuito aqui é pregar a palavra, irmãos. Não é ganhar nada, não é receber nada, mas sim de Deus, e ganhar almas para o reino de Deus, amém? Nos ajude. A paz do Senhor Jesus.